Bem-vindos ao podcast Loucos por Livros, onde vamos explorar juntos as páginas repletas de histórias e emoções. Aperte o play e embarque nessa jornada literária conosco. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o podcast Loucos por Livro. Por livros, isso mesmo, diretora, por livros no plural, porque serão muitos livros que você vai ler aqui com a gente. E eu tenho comigo ela, a professora de língua portuguesa, Yara. Ela vai falar muita coisa sobre um livro bacana, que é este livro que está aqui, né, do Matt Haig, A Biblioteca da Meia-Noite. Ele vai inaugurar o nosso podcast, né, professora Yara? Tudo bem? Tudo bem, isso mesmo, Weber. Olá, Clube do Livro, Loucos por Livros. É um prazer estar aqui com vocês. Durante alguns momentos, nós vamos apresentar alguns livros bem bacanas para vocês poderem conhecer, poderem se interessar mais pela leitura, conhecer obras novas, apresentar para os seus colegas, para os seus amigos. Vocês também podem ficar bem à vontade para poder nos apresentar algumas obras que vocês gostem, para que a gente possa também falar aqui no nosso podcast. E com a gente está ali a nossa querida diretora, a professora Jéssica, que daqui uns dias estará decata deste lado do vídeo, também dando dicas de ótimos livros para vocês. Vamos começar? Vamos falar sobre o livro? Aqui está A Biblioteca da Meia-Noite. Vamos começar falando do autor, quando que esse livro surgiu, professor? Fala para nós. Esse livro foi publicado primeiro na Inglaterra em 2020 e no próprio ano de 2020 ele ganhou o prêmio Goodreads pela melhor ficção. E aí depois ele veio para o Brasil pela Tag Inéditos, que é um clube de leitura muito bacana, e depois foi publicado em edição normal, que é essa edição que nós temos, que é linda, por sinal, né? Quando você apaga e deixa ela mais no escurinho assim, os livros aí que estão tão verdes ficam brilhantes e fica muito bacana na estante assim pra gente poder dar uma olhada. Eu gostei também, né, da espada aqui do nosso querido Luke Skywalker, né, que combina com a cor do livro. Essas meninas são fera demais, são ótimas. Professora, já nós vamos falar sobre um pouco da história do livro, vamos dar alguns spoilers sobre o livro, claro, não serão muitos, para você vir aqui à biblioteca da Escola Tancredo Neves, tem este exemplar e muitos outros exemplares. A nossa biblioteca é muito rica, e você pode alugar o livro. Alugar é uma maneira de falar, gente. Você não paga nada para ler aqui, tá bom? Você leva o livro, faz a sua leitura, devolve o livro para que o outro coleguinha leia também, né? E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a história desse livro. Muito bom. Quer falar mais alguma coisa, professor? E esse livro ele foi um estouro nas vendas, né? Durante toda, né, a sua publicação, a sua edição, nós tivemos mais de 1 milhão de cópias no mundo inteiro. Então, assim, a Tag Inéditos, que é esse clube de leitura, né, é conhecido por trazer obras que viram obras de muito sucesso aqui no Brasil. E esse livro foi um desses casos, né? A maioria do público foi um público que gostou bastante do livro, né? Tem uma temática muito reflexiva sobre pontos importantes da nossa vida, né? Quesitos de satisfação e insatisfação com determinados pontos, né? Sejam profissionais ou de relacionamento, de amizade, por aí vai. E assim, né? Por mais que quando a gente lê um livro seja muito pessoal, alguns podem gostar, outros podem não gostar, né? Esse livro, de forma assim, bem coletiva, teve uma visão muito positiva, né? Eu também tive a oportunidade de ler esse livro e eu gostei muito, sabe, professor? Você falou da temática, eu achei muito interessante, porque, ó, o primeiro spoiler, ele nos diz o seguinte: a maioria das pessoas, eu, você, de vez em quando pensa, e se a minha vida fosse diferente? Se eu tivesse escolhido um outro caminho e não este caminho que eu escolhi, o que teria mudado? E esse livro trabalha muito esse lado, né? A protagonista do livro, da história, ela, em algum momento, ela passa por um problema pessoal muito grave, não vou dizer exatamente o que é por enquanto, e ela se indaga: e se eu tivesse namorado tal pessoa? E se eu tivesse
escolhido morar em tal lugar, que não é onde eu estou aqui agora, né? Eu achei que isso, a professora Yara vai falar melhor, foi muito interessante. Já passou pela sua cabeça isso alguma vez? Se você não fosse professora, por exemplo, o que você seria? Eu acho que todo mundo tem essa ideia, né? Se eu não fosse quem eu sou, no sentido de que a vida que eu estou tendo agora, que vida eu teria, né? Já passou pela sua cabeça? Sim, né? Assim como a protagonista se chama Nora, né? E se faz muitos questionamentos, porque logo no início do livro, né, já entrando um pouco no enredo, a protagonista se mostra principalmente muito arrependida, né? E quantas vezes, né, a gente se pergunta do e se? Não sei se eu tivesse feito isso, se eu tivesse respondido de outra maneira, e se eu tivesse aceitado aquele emprego, ou feito aquele outro curso, ou ido para aquele outro lugar. Então, e ela muito arrependida das suas escolhas, passando por muitos problemas, né? Desde assim, né? E é muito interessante desses problemas que ela enfrenta, que é desde assim, do seu animalzinho de estimação, né? Que ela tinha tanto carinho, morrer até um fracasso no seu emprego, na sua carreira. Então, assim, de coisas pequenas até coisas muito grandes, ela sente uma frustração muito grande, né? Ela se coloca no seu limite, né? Chega a um limite muito grande entre a vida e a morte, né? Isso a gente já vê logo no início do livro, e a partir daí vem as outras opções de vida, né? E se eu tivesse ido por outro caminho, ela tem essas experiências, né? E se eu tivesse ido por outro caminho, se eu tivesse ficado com aquele rapaz, se eu tivesse aceitado aquele emprego, né? Como que seria a minha vida no momento, né? Será que eu seria mais feliz? É esse o questionamento que ela se faz, né? E aí, depois, ao decorrer do livro, a gente tem a lição muito interessante, né? Que a nossa vida, e ela chega a essa conclusão, não é um conjunto de coisas ou totalmente felizes ou totalmente tristes, né? Há ali os determinados momentos. É um conjunto de situações boas, um conjunto de situações mais difíceis, momentos melhores, momentos de maiores dificuldades, e que nós precisamos passar por eles, né? É essa jornada, né? Momentos mais difíceis, momentos felizes, e é por aquilo que a gente tem que passar. Eu achei interessante você comentar, e aí eu me lembrei de uma frase do Chico Xavier, que ele diz que nós não podemos mudar o passado, não podemos mudar aquilo que já aconteceu, mas nós podemos construir um novo futuro, né? E isso acontece um pouco com a Nora Cid, que é até muito sugestivo o nome dela, Nora Cid, porque Nora é de origem árabe, que vem de Nur, que quer dizer luz, e Cid né, professora, de origem inglesa, quer dizer semente. Olha para você ver, semente de luz. Eu acho que até nesse quesito o autor deve ter feito uma pesquisa para colocar o nome tão bacana, tão sugestivo, porque ela realmente ali está agindo como uma semente de luz, né? Embora seja um romance, não é de forma alguma um livro de autoajuda, mas faz essa reflexão e ajuda ela depois a vir costurando, né, os relacionamentos que ela havia perdido com o irmão dela, que era uma coisa conturbada. Ela não consegue viver nenhuma daquelas outras vidas de forma real, de forma, vamos dizer assim, consistente. Mas, ao mesmo tempo que ela não consegue, essas outras vidas dão suporte para ela, a partir daquele momento, modificar os relacionamentos. Então, é um livro que chama bastante a reflexão, né? E ela compreender a jornada que ela precisa vivenciar, né? Não a jornada de se perguntar e de se arrepender e de questionar os seus fracassos, mas a jornada de lidar com os momentos bons, os momentos difíceis e seguir em frente, melhorar no que for possível e reconstruir os laços que forem possíveis e seguir adiante. Então, para mim, a palavra que resume muito bem o livro é essa: é uma jornada, né? Um processo, é um caminho, de descobrir aquilo que a vida tem de melhor, de mais bonito, e que dentro disso também tem as dificuldades, os problemas, né? Então, é um livro incrível, é uma jornada, um processo incrível. O livro é uma leitura muito rápida, você fica interessado em saber o que vai acontecer, né? Como a gente falou, ela vai tendo a experiência de passar por outras realidades, né, das quais ela se arrependia de não ter vivido. E aí, nossa, mas e aí? Nossa, será que vai dar certo agora? Será que com esse rapaz agora ela vai ficar ok, vai ficar satisfeita? E esse emprego, será que agora vai dar certo, vai ser bacana? Então a gente fica curioso
para poder, né, dar prosseguimento no livro e ver, né, qual que vai ser, né, o final, qual que vai ser, né, o ponto final dessa protagonista. É uma obra incrível. E é isso. Leitura, como diz a professora, vou usar a frase dela, a palavra que ela disse aqui, é jornada, né? Você vai ler este livro, se você quiser, e muitos outros que estão aqui. Participe, mande sugestões para o nosso podcast, né? Faça comentários e, acima de tudo, participe do Clube do Livro e do Loucos por Livros. Venha ler aqui na biblioteca da Escola Tancredo Neves. Eu sou o Eber e essa é minha querida colega, professora Yara, né? E a gente se despede daqui com o convite para você vir fazer parte da nossa jornada. Nós esperamos vocês no Clube do Livro Loucos por Livros. A nossa biblioteca é incrível, que está recheada de livros maravilhosos. E aguardamos vocês nos próximos vídeos, no próximo podcast. E até a próxima. Muito obrigada. Este episódio contou com a participação de Yara Silveira. Apresentação, Eber Miranda. Edição, Jéssica Mesquita. A leitura da mensagem inicial deste podcast foi feita pela aluna Adassa, do 9º ano Aquamarine.